Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia. Eu quero pensar com você um pouco sobre a Páscoa. Eu quero ter como tema a verdadeira Páscoa. Eu quero partir do texto, então, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Daremos uma ênfase à parte B. Diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Meus amados, Êxodo capítulo 12 vai contar a história da instituição da Páscoa. O povo de Israel, o povo de Deus, estava ali 430 anos na escravidão, quando Deus então chama Moisés, prepara Moisés durante 40 anos e envia Moisés para libertar o povo. Próprio Deus usando Moisés e libertando o povo ali da escravidão. E se passou a primeira praga, a segunda praga, a nona praga e a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. A orientação era simples e foi justamente a instituição da Páscoa. Pediu para que se imolasse, matasse um cordeiro ou um cabrito e que o sangue fosse passado no umbral da porta. E com isso, o anjo da morte, a morte não passaria naquela casa, passaria por cima. Páscoa significa passar por cima. É interessante que também tinha outros 2 elementos nessa festa da Páscoa judaica, que eram nós encontramos aí o pão asmo, que era o pão sem fermento, para representar a saída sem poder colocar o fermento no pão, e também as ervas amargas, que significava a dor que passaram durante esses 430 anos ali na escravidão. Nós temos na Bíblia tipos que representam no Novo Testamento algo. E essa passagem da Páscoa é um tipo daquilo que se tornou a ceia do Senhor. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, Abraão, quando ele foi imolar Isaque, matar Isaque a pedido de Deus, quando Deus providencia um cordeiro, era justamente um tipo de Cristo, um tipo de Jesus, um tipo de cordeiro que seria providenciado para tirar, então, a morte de outros. Nós encontramos também quando se levanta ali a serpente, quando Moisés pede para que se levante a serpente e olhe para a serpente, o povo seria curado. Da mesma forma, Jesus foi levantado representando esta serpente. Aliás, essa serpente representava Jesus. Quando Jesus foi levantado e o povo olhava para a serpente como nós olhamos para Jesus, seriam salvos. E aqui nós encontramos mais uma vez um tipo. Tipo é uma linguagem teológica, eu não quero me aprofundar, mas tipo é algo no Antigo Testamento que representa algo no Novo, e antítipo é algo no Novo Testamento que é o cumprimento de algo que já foi mostrado no Antigo Testamento. A Páscoa, então, ela teve como fim Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele foi crucificado. Esse texto que nós lemos diz que Jesus, o Cristo,
Ele foi o nosso Cordeiro Pascal, ele foi a última Páscoa. Então, a Páscoa judaica era essa. A Páscoa cristã recebeu um outro nome e nós comemoramos todos os dias. E temos um memorial que representa isso, que é chamado de a Ceia do Senhor. Eu quero então, olhando para a Páscoa, ver o que a Páscoa nos ensina. O que a Páscoa nos mostra para que venhamos praticar na nossa vida diária. O que a Páscoa nos ensina diariamente, na verdade, a nossa Páscoa são todos os dias. Qual o olhar do cristão para a Páscoa? Primeiro, o nosso olhar é para trás. Quando olhamos para trás, vemos o sacrifício de Cristo na cruz. Enxergamos então a última Páscoa. Vemos o que Jesus fez por nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele foi o Cordeiro Pascal que fez com que, passando então o seu sangue em nós, nos salvou. A morte eterna passou por cima. A morte eterna é a morte sem Deus, diferente da morte física, por onde todos nós vamos passar. Mas também nos mostra a necessidade de olharmos para dentro de nós. E olhando para dentro de nós, nós vemos a necessidade que temos de Deus. Nós vemos a necessidade que temos de Cristo em nossa vida, porque reconhecemos que nós não merecemos a salvação. Então Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele morreu por nós e nós temos essa necessidade de reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Observa, meu amado, que a morte de Cristo não salva. Quando olhamos para a Páscoa, nós vemos que o Cordeiro ele era morto, mas somente a fé e a obediência em passar o sangue no umbral da porta era que salvava o povo. A morte de Cristo não traz uma salvação universal, traz uma salvação individual. Basta da mesma forma você crer e obedecer. Se você crê em Jesus, você será salvo. Mas não para por aí. É um olhar para trás para aquilo que Cristo fez. É um olhar para dentro de nós e enxergarmos a dependência de Deus. Mas é um olhar para o lado, que nos mostra a necessidade de amarmos os nossos irmãos, amarmos os nossos familiares. Representa então que os nossos irmãos na fé precisam do nosso amor, da nossa dedicação. Ah, como é importante a comunhão e que falta estamos sentindo dos nossos irmãos, do aperto de mão, do abraço, do companheirismo. Em breve poderemos fazer. Nós olhamos para o lado e vemos quantos irmãos, quantas pessoas maravilhosas Deus nos deu. A tua família é um presente de Deus. Olhe para o lado e enxergue então como Deus é bom contigo. Mas a Páscoa nos dá um outro olhar, faz com que nós venhamos também olhar para fora. E quando olhamos para fora, enxergamos então aqueles que precisam da graça do Senhor Jesus, aqueles que estão passando por dificuldades e precisa de uma palavra de salvação, precisa de uma ação de salvação, precisa do pão, precisa da sua ajuda, precisa da nossa ajuda. O olhar da Páscoa
nos mostra que precisamos olhar para fora e ajudar as pessoas que estão perdidas, que estão em necessidade. E para concluir, a Páscoa nos ensina também a olhar para a frente. Sabemos que Jesus morreu, sabemos que Ele ressuscitou, temos fé que o sangue dele é o sangue que nos lava, sabemos que Ele foi então o Cordeiro substituto, morreu no nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, porque Ele não tinha pecado. Sabemos disso, porém, sabemos que Ele vai voltar. A nossa esperança está em Cristo Jesus. O Rei está voltando, como vimos no vídeo que fala sobre o Evangelho de Mateus, que apresenta o Rei. O Rei está voltando, o Rei está voltando, e esta é a nossa esperança. Dias melhores virão, porque Cristo está conosco, Deus está conosco, Ele está cuidando de nós. E quando Ele voltar, nós vamos para o céu, para vivermos juntos com Ele, para sempre, eternamente. Olha que bênção! A Páscoa dos judeus é um memorial, faz-nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. E quando Cristo cumpriu a Páscoa, Ele instituiu a continuidade, que é a ceia do Senhor, que devemos fazer como símbolo de comunhão, como um memorial daquilo que Ele fez e faz por nós, e devemos fazer eternamente, até que Ele volte. Que Deus te abençoe abundantemente, meu amado. Que você possa estar sendo abençoado por Deus através desta palavra, e compartilhe essa palavra com quem precisa de esperança. Deus te abençoe abundantemente.